Por que a promiscuidade drena a energia dos homens? Hoje a gente vai entender isso. Fora de misticismo, religiosidade, vou explicar para vocês, tá? Qual o meu entendimento quanto a isso. Vivi a promiscuidade durante muito tempo da minha vida e tenho alguma propriedade para falar sobre isso e o que eu percebi em mim mesmo que eu posso passar para vocês. Muito se fala sobre carga energética, né? Nada disso é comprovado. E eu compreendo pessoas que escolhem não acreditar nesse tipo de coisa porque, né, é tido como superstição, né? E eu não julgo. Cada um ninguém é obrigado a acreditar que quando você faz sexo com uma pessoa você leva um tipo de carga negativa, nada disso. Eu vou partir de um pressuposto aqui mais lógico, né? Para convencer vocês de que é prejudicial. E vocês vão entender bem o que eu tô querendo dizer aqui, tá? Você não vai ser tomado por demônios, não acredito nisso, nada disso. Algum encosto vai se encostar ali em você, nada disso. É uma questão lógica. Quando você está imerso à promiscuidade, o que acontece? Você passa a ficar cada vez mais compulsivo por sexo, pela luxúria. Você passa a ficar cada vez mais carnal, no sentido sexual. E comprovadamente, estou lendo esse livro aqui atualmente, olha só, é um livro Como Domar a Dopamina. A escritora desse livro, ela tem outro best-seller, que é, se não me engano, Dopamina, Molécula do Desejo. E ou Nação Dopamina, não lembro. Mas enfim, o livro é muito bom, interessantíssimo. E esse livro aborda muito a questão da luxúria, a questão sexual. E a questão é que o sexo, ele se torna um vício quando não regulado, não controlado, quando fora de controle. E o que um vício faz com você? Não vou trazer nenhuma colocação moral aqui para esse vídeo, nada disso. Eu vou ser lógico e vou falar sobre performance. Tá? Performance. Se você quer performar em alto nível, cara, a promiscuidade vai ser um empecilho para você. Tá? Você vai gastar energia demais com isso. O que um vício faz com você? Te drena. Você gasta muita energia. Qualquer vício faz isso com você. O que o videogame faz? Faz você ficar até altas horas da madrugada, às vezes 24 horas jogando. Drena a sua energia. Tira seu foco, bota a sua atenção total para aquilo e todo o resto da sua vida desanda. É isso que um vício faz, cara. É só isso. Vocês têm que ter essa compreensão. Entendeu? Então se eu passo o dia todo no joguinho de computador aqui, ó, viro a madrugada, amanhã não tem energia para nada, minha vida profissional desanda, meus relacionamentos com as pessoas. Daqui a pouco eu só quero ficar enfornado dentro do quarto jogando joguinho. Isso acontece com o celular, acontece com conteúdo adulto, acontece com todos os tipos de vício, substância química, né? Acontece com sexo, promiscuidade. E nós temos um sistema regulador, né, que faz com que a gente perca a sensibilidade. Então, quanto mais você é promíscuo, quanto mais você pratica sexo e fica buscando mulheres, ou mulheres homens e toda essa merda, é uma merda porque o seu cérebro vai se dessensibilizando do ato. E aí ele tende a buscar cada vez mais experiências novas. E essa busca infinita por experiências novas vai fazer você gastar energia pra caralho. Essa é a verdade. Isso é uma merda. Então, se você tiver num crescimento exponencial, físico, mental, intelectual, financeiro, espiritual, vai prejudicar tudo, cara. Porque daqui a pouco você só quer uma coisa, comer mulher. Só. Você volta toda a sua energia, ou quase toda, para aquilo ali. E aí você perde sua criatividade, sua vontade de trabalhar, sua vontade de fazer as coisas. Daqui a pouco você tá cheio de contato, dividindo sua atenção para um monte de mulher.
Isso piora ainda se você é um cara bonito e tem dinheiro, piora ainda mais, né? Porque se você não tem tanto acesso, você pode ficar buscando. Você não vai cair nessa porque você não tem muito acesso. A verdade é essa. Mas se você tem algum acesso, cara, mais facilitado ao sexo feminino, isso aqui serve pra quem é viciado em conteúdo adulto também, tá? Luxúria e tal, enfim. Seja sexo artificial ou real. Acontece esse dreno de energia, e se você tem uma facilidade, você vai buscar cada vez mais esse reforço, porque você sabe que você consegue a recompensa. Quando você vê, você está envolto num processo de drenagem, você tem várias opções e você está gastando energia com essas diversas opções, e isso vai te viciando, vai te satisfazendo cada vez menos e você vai buscar cada vez mais estímulos alternativos, o que faz com que o cara se enfie cada vez mais em buracos profundos. E aí a luxúria, ela não tem limite, né? Então daqui a pouco você busca experiências novas, daqui a pouco o cara tá indo pra casa de swing, daqui a pouco o cara tá querendo fazer trisal, quadrisal, quinquisal, e aí vai, daqui a pouco ele quer, sei lá, cara, daqui a pouco ele quer viver o máximo que é a promiscuidade, a luxúria, né? O sentimento orgásmico pode proporcionar para ele. Isso vai desfocar ele. Isso é uma tremenda de uma distração. Sexo é usado como controle de massa, tá? Eu tenho aqui, ó. Vamos lá? O problema é achar. Onde é que tá? Acho que tá ali separado. 1984. O Admirável Mundo Novo. Em 1984. Não achei. Mas leia O Admirável Mundo Novo, 1984, que você vai entender um pouco. Mais O Admirável Mundo Novo, né? Essas ficções, elas retratam muito como o sexo pode ser usado e é usado, né? Como mecanismo de controle de massa, distração, enfim. Porque é um instinto muito poderoso. Então, deixa eu te explicar. Você está no seu escritório aqui, igual a minha agora, trabalhando. Aí eu pego a secretária mais gostosa do mundo e coloco aqui, agora, ó, seu colo. Você tem um projeto para entregar, dinheiro para ganhar, sei lá, você tem. Você vai querer? Percebe o poder de distração que tem isso? Entendeu? Então o cara tá no escritório, ele tá trabalhando, mas ele tá aqui no celular, ó. Tá, computador, e aí ele tá trocando ideia com um monte de mulher, e aí ele tá no celular, contatinho. Aí se eu coloco uma mulher aqui, eu vou querer macetar ela. Não é verdade? E aí o trabalho fica de lado, um monte de coisa fica de lado, eu gasto energia, entendeu? Imagina isso em escala, tô falando esporadicamente, imagina isso todo dia, sabe, essa sacanagem, É por isso que o homem que está na jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal, ele não se permite mais drenar a sua energia com isso, porque drena, mano, drena, você gasta tempo, você é distraído. Então, quando você está envolto a um prazer que é muito grande como prazer sexual, você também passa a olhar menos para as questões mais sérias da vida. Por isso que eles usam o sexo para controlar o povo, né? Manipular as massas, porque com o sexo o povo esquece, né, de se preocupar com coisas mais sérias. Entre fazer sexo, entre fazer amor, né? Faça amor, não faça guerra, né? Aquele negócio. Vai preferir o quê? Deitar com uma mulher linda maravilhosa ou ficar discutindo sobre os nossos problemas políticos do país? Porra. Então é perfeito para manipular a galera. A galera vai querer deitar com a mulher, né? Vamos falar sobre política, ciência política, vamos debater sobre os problemas seríssimos que o nosso país enfrenta. Nada. Vamos fazer sexo, vamos usar droga, vamos ser anestesiado, dopamina barata, é isso aí.
Uhul. Ó, rock and roll, é nóis. Aquela loucura, né? Dreno energia. Se você quer mesmo embarcar numa jornada de autocrescimento, de desenvolvimento pessoal, cara, larga a promiscuidade. Larga esse monte de contato. Vira homem, entendeu? Se coloca quando você se coloca como prioridade, você vai perceber que isso é extremamente nocivo para você. Extremamente nocivo. Isso prejudica o seu crescimento, a sua autoevolução, né, o seu desenvolvimento. Isso prejudica a sua jornada, isso te distrai, isso drena as suas forças. Isso te tira do caminho, da direção, cara. Quando você tem um amor próprio, quando você tem propósito, quando você tá vivendo e com o desenvolvimento pessoal, comprometido com a jornada, não importa o que seja, cara, se você perceber que existe mais malefícios do que benefícios na balança, você vai cortar. Isso é uma coisa que eu percebi, que tinha mais malefícios do que benefícios. Fora de todo esse conceito esotérico, místico, eu tenho as minhas crenças, né? De energia trocada e tudo mais. Eu acredito nessas coisas, mas saindo dessa esfera, sendo um pouco mais lógico, parando para raciocinar, né? Se você se entrega muito aos desejos, né? A gula, o sexo e tudo mais, você fica numa esfera mais bestial, animalesca, né? Você desenvolve compulsões, vícios, e aquilo ali você vai acabar gastando muita energia, muito tempo, dinheiro com aquilo, além daquilo agir na sua vida como uma distração, que vai te distrair do seu caminho. Então, sendo lógico aqui, só lógico, não vale o barato. Não vale o barato. Quando você é jovem, sei lá, até, mas depois de uma certa idade, o cara já evoluiu, tá comprometido com uma jornada e quer crescer de verdade, aí, porra, o barato não compensa não, entendeu? Compensa não, vai por mim. Foca em você, estuda, trabalha, cresce, evolui, fica mais inteligente, absorve alta cultura, se espiritualiza, cuida de você, seu corpo, se alimenta bem e torna o desenvolvimento pessoal um hábito. Incorpora ele em você, faça dele parte da sua vida. Que essa jornada é a mais incrível que o homem pode trilhar. É a jornada do herói mesmo. E é isso. Para você que quer uma mentoria comigo, meu contato de mentoria está aqui embaixo. Para você que quiser entrar no meu grupo privado, me manda lá no mesmo contato de mentoria, grupo privado. Faço mentorias todos os domingos, tá? Em grupo lá. E para você que quer o meu produto mais barato, custo-benefício, melhor custo-benefício, o manual do Homem de Alto Valor também vai estar aqui na descrição. 135 páginas que, se você ler, aplicar ali, é muito conhecimento condensado, vai transformar a sua vida em todas as esferas, física, mental, espiritual, financeira, enfim, tudo. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço, reflitam e até a próxima.